Boa tarde a todos do canal. Hoje quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo e meu neto em minha fazenda. E eu não sei se deveria me sentir errada ou não, mas confesso que ainda não sinto culpa. Há muitos anos, Tom e eu vivemos isolados na nossa fazenda, um lugar simples, mas que nos dá tudo o que precisamos. Aqui, longe da agitação das cidades, o tempo parece passar de uma maneira mais lenta e natural. O trabalho no campo nunca foi fácil, mas é uma rotina que conhecemos bem e tem sua recompensa, ainda que disfarçada nos detalhes do dia a dia. O cheiro da terra molhada, o canto dos pássaros ao amanhecer, o som suave do vento que balança as árvores. São esses pequenos momentos que tornam a vida aqui tão tranquila, tão cheia de significado. Meus filhos, Lucia e Marcos, sempre foram muito dedicados aos seus próprios caminhos. Lucia, a minha filha mais velha, sempre foi a mais responsável. Desde pequena, ela demonstrava uma organização que eu nunca tive e logo se viu envolvida no mundo da cidade. Ela se formou, conseguiu um emprego na área que sempre quis e se casou com um homem bom, que a faz feliz. Ela sempre visitava a fazenda quando podia, e embora seus compromissos na cidade a mantivessem ocupada, tentava passar uns dias aqui a cada temporada. Já Marcos, o mais jovem, nunca se encontrou aqui. A vida no campo nunca foi o seu foco, e ele sempre se encantou mais com as luzes da cidade grande. Embora morasse mais distante, estava sempre se preocupando com novas oportunidades e aventuras fora deste lugar. Lucia, no entanto, estava prestes a fazer uma viagem importante. Ela estava ansiosa para visitar os pais do marido em outra cidade. Ela sempre falou com carinho sobre eles, e sabia que seria um momento importante para o relacionamento deles, um tempo para se aprofundar nas raízes familiares. Mas algo inesperado aconteceu. O trabalho dela, aquele trabalho que sempre exigiu muito de sua atenção, a atrasou. A viagem precisou ser adiada, e com isso, ela teve que mudar seus planos. A alternativa, então, foi mandar Lucas, seu filho, para passar uns dias aqui conosco. Ela sabia que a visita poderia ser uma boa oportunidade para ele se reaproximar dos avós e passar um tempo em um ambiente diferente, longe da rotina urbana. Quando ela me contou a decisão, senti uma mistura de emoções. Já se passavam 15 anos desde a última vez que vi meu neto. Ele era ainda um garotinho travesso, cheio de energia, e adorava explorar o campo com os avós. Lembro de como ele ficava maravilhado com as pequenas coisas da vida rural. Os galos cantando, as vacas no pasto, o rio correndo calmo. Mas agora, Lucas não era mais aquele menininho. Ele era um homem, um jovem adulto, provavelmente com pensamentos e interesses bem diferentes daqueles de quando o vi pela última vez. Não pude deixar de sentir uma ponta de apreensão. O tempo passou tão rápido e eu mal o reconheceria se o encontrasse por acaso. A ideia de tê-lo aqui, no entanto, também me trouxe uma sensação de renovação. Era bom pensar que a casa, que sempre foi tão quieta, receberia a energia de um jovem novamente. Faltava pouco para a chegada de Lucas, e eu sentia uma certa ansiedade, como se de alguma forma eu estivesse me preparando para algo grande, algo que mudaria a rotina da casa, do campo e até de mim mesma. Eu sabia que a visita dele seria importante para Lucia, mas eu também sentia que ela seria importante para mim, para nós, para Tom. No dia que Lucas chegou, o calor estava ameno e a tarde se estendia tranquila, como se o mundo ao redor estivesse apenas esperando aquele momento. Eu estava na varanda, cuidando das plantas, as mãos sujas de terra, enquanto reorganizava as flores que, com o tempo, pareciam sempre se espalhar de forma bagunçada. Eu estava absorta nesse pequeno momento de paz, quando de repente, o som de um carro se aproximando cortou o silêncio da fazenda. Quando o carro finalmente estacionou, meu coração deu um salto. Eu sabia que o garoto que eu lembrava já não era mais o mesmo. Havia uma expectativa nervosa misturada com o carinho que eu sentia por ele. O tempo tinha passado rápido demais, e eu mal podia acreditar que a criança travessa que eu conhecia agora era um homem. Antes que eu pudesse sequer me preparar para a visão dele, a porta do carro se abriu. Lucas desceu, olhando ao redor com uma expressão curiosa, como se tentasse encontrar familiaridade nas paisagens que já haviam sido tão suas, mas que agora pareciam distantes, como se ele estivesse vendo tudo pela primeira vez. Não pude deixar de notar como ele havia mudado.
O sorriso ainda estava lá, aquele sorriso aberto e contagiante, mas agora havia uma leve sombra de masculinidade que ele não tinha antes. O rosto mais definido, os ombros mais largos e aquele olhar que sempre foi puro e inocente, agora trazia algo mais profundo, uma maturidade silenciosa que eu nunca havia visto. Ele estava diferente, mas ao mesmo tempo era ele. O Lucas que eu lembrava, só que agora em uma nova versão. Vó Genesi! Ele exclamou com os braços abertos e veio até mim com uma energia que imediatamente me trouxe de volta àquele tempo em que ele ainda era uma criança, correndo pela fazenda. Ele me abraçou apertado, como se não houvesse tempo ou distância entre nós, e por um momento eu senti que o tempo havia parado. O calor do seu corpo adulto era novo, mas o cheiro dele, aquele cheiro familiar que me lembrava os dias de infância, ainda estava lá. Era como se ele tivesse crescido, mas também de alguma forma permanecesse o mesmo. Meu Deus, Lucas, você cresceu tanto! Não acredito que já passou tanto tempo! Falei, tentando esconder a emoção que tomava conta de mim. Minha voz falhou um pouco, mas ele não percebeu. Eu o abracei com força, querendo abraçar não apenas o homem que ele se tornara, mas também o menino que ele fora. Ele riu, aquele riso fácil e juvenil que eu conhecia tão bem, e logo começou a perguntar sobre tudo. Como estava Tom, como andava a fazenda, o que eu andava fazendo para passar o tempo. Ele parecia genuinamente interessado, e isso aqueceu meu coração de uma maneira que eu não esperava. Mesmo com a distância e os anos que nos separavam, havia algo em seu olhar que mostrava o desejo de se reconectar, de entender e reviver as raízes que o ligavam a essa terra. Fiquei feliz por ele estar ali, por ele ainda se importar, por ele querer ouvir sobre o campo, sobre as pequenas mudanças que aconteceram durante todo esse tempo. Os dias continuavam a se passar, e a cada novo amanhecer, eu não conseguia deixar de reparar em como ele se tornava cada vez mais bonito. Eu não conseguia mais negar o que sentia, o desejo. Aquelas pequenas ações, a forma como ele sorria, como falava com tanta certeza e presença, faziam meu coração bater mais rápido. Cada detalhe era um convite para eu me perder nele. Sua beleza era cativante, mas o que me fazia me aproximar ainda mais era sua essência. Ele era lindo, charmoso, valente, corajoso, prestativo. Suas qualidades me tocavam de uma forma que eu não sabia explicar, como se eu o visse pela primeira vez, mas de uma maneira que só eu poderia compreender. Ele já não era mais aquele menino pequeno, aquele ser inocente que eu conhecera no passado. Agora, ele se tornara um homem, e minha percepção dele havia se transformado completamente. Certo dia, o campo ao redor do celeiro estava em silêncio. Eu sabia que ninguém nos veria ali, escondidos atrás da velha construção, onde o mundo parecia se tornar um lugar distante, quase intocado. Eu estava sozinha até ele aparecer. Lucas. Ele sempre esteve por perto, mas naquela tarde ele parecia diferente, com uma intensidade nos olhos que me fazia hesitar, mas ao mesmo tempo me atraía de uma forma que eu não podia ignorar. Ele caminhava em minha direção sem pressa, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer entre nós, mas não queria apressar. Quando ele parou diante de mim, não houve palavras, não eram necessárias. Ele me olhou nos olhos como se fosse o único gesto que realmente importasse, e naquele olhar havia uma conexão, algo profundo e sem explicações. Eu podia sentir meu coração acelerar, minhas mãos tremiam ligeiramente, mas havia uma calma estranha, uma certeza de que o que acontecia ali era inevitável. Eu não queria correr, nem fugir. Queria viver aquele momento, mesmo sem saber ao certo o que ele significava. Qual o tamanho do amor que você sente pela sua vovó, Lucas? Depois que eu perguntei isso, ele tocou meu rosto com a delicadeza de quem toca algo muito frágil, e me senti vulnerável, mas ao mesmo tempo, protegida. Aqueles olhos tão familiarmente doces e confiantes me faziam esquecer de tudo ao redor. Eu fechei os olhos por um segundo, sentindo o toque dele, e quando os abri novamente, ele estava tão perto, que eu quase podia ouvir a respiração dele, seu calor. Sem que nada fosse dito, ele se inclinou para mim. E eu o deixei, sem hesitar. Quando os lábios dele finalmente tocaram os meus, o mundo ao redor desapareceu.
O beijo foi suave, hesitante no começo, como se ambos estivéssemos testando os limites do que queríamos, do que estávamos dispostos a explorar. Mas foi o suficiente para me fazer perceber que, de alguma forma, eu já sabia o que ele queria, o que eu queria. Eu me entreguei porque não havia mais volta. Ele me puxou mais para perto, as mãos dele na minha cintura, e eu senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo, como se tudo se encaixasse ali, naquele espaço, naquele beijo. A suavidade deu lugar a algo mais intenso, mais profundo, como se o beijo fosse um diálogo silencioso, onde cada toque e cada movimento significavam mais do que palavras poderiam dizer. Naquele momento, atrás do celeiro, com o céu escurecendo aos poucos e a noite chegando, só existíamos nós dois. O passado, o futuro, tudo desapareceu. Só havia o agora, o desejo silencioso e o sabor do beijo que parecia eterno, mas ao mesmo tempo, uma eternidade de apenas alguns segundos. Eu não sabia o que viria depois, mas de repente, tudo o que eu queria era continuar ali, naquela fragilidade e força de estarmos juntos, sem medos, sem explicações, só nós dois e o calor do momento. Cada toque dele no meu corpo me despertava chamas em vários locais. Eu queimava e ardia. Ardia por ele. Precisava de mais. Eu via que ele sentia da mesma forma. Mesmo estando meio tímido, eu o guiei. Guiei o resto do jogo. Lhe mostrava onde deveria me tocar. Lhe mostrei como se fazia e ali, atrás desse celeiro, tivemos uma relação. Uma relação incrível de uma forma desesperadora. Nos dias seguintes, Lucas e eu ficamos cada vez mais próximos, como se algo nos unisse de uma forma mais intensa e natural. Ele passava a maior parte do tempo com Tom nos campos, ajudando com as tarefas diárias que sempre pareciam tão intermináveis, mas ao mesmo tempo, parte da rotina que fazia aquele lugar ser o que era. Eu, por outro lado, continuava na cozinha, preparando o almoço e a janta, como sempre fiz. O cheiro de comida caseira sempre preencheu o ambiente, mas agora havia algo a mais no ar, uma sensação de expectativa, de algo novo nascendo entre nós. À noite, depois do dia de trabalho pesado, nos sentávamos na varanda, onde o céu começava a escurecer lentamente, e a brisa fresca da noite trazia um alívio para o calor do dia. E foi numa dessas tardes, quando o sol já começava a descer lentamente, que ele veio até a cozinha de maneira diferente. Eu estava organizando os utensílios quando, sem dizer uma palavra, ele me puxou suavemente pela mão e me conduziu até o fundo da casa. O silêncio entre nós era carregado de uma tensão que parecia prestes a explodir. Ele me olhou nos olhos e, antes que eu pudesse dizer algo, seus lábios tocaram os meus novamente, rápidos e cheios de urgência. O beijo mais forte agora parecia selar algo que estava latente dentro de nós. Algo que nem ele nem eu éramos capazes de entender completamente, mas que naquele momento parecia ser a coisa mais certa a fazer. Dessa vez, eu nem precisei guiar ele. Quando ele se afastou, seu rosto estava próximo do meu, e eu podia ver o brilho nos olhos dele, a sinceridade de suas palavras. "Eu volto, Gênesis", ele disse, a voz baixa e cheia de promessas. "Na próxima férias, eu volto." E naquele instante, eu soube que algo tinha mudado para sempre. Não era apenas a promessa de sua volta, mas a certeza de que ele queria continuar algo que começamos sem saber ao certo onde iria dar. Aquele beijo não foi apenas um gesto impulsivo, mas um sinal claro de que o que sentimos era mais profundo do que eu poderia imaginar. E enquanto ele se afastava e a porta da cozinha se fechava atrás dele, eu fiquei ali, sem saber exatamente o que pensar. Mas uma coisa eu sabia. As próximas férias já estavam marcadas na minha mente, como um marco de algo novo, algo que agora parecia inevitável. E agora eu estou tão entusiasmada de ver ele de novo. Acham que estou errada em fazer isso? Deixe nos comentários. Peço que não me julguem, mas eu realmente sinto um fogo imenso quando ele está por perto. Muito obrigada por me ouvir. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal.